Um livro é a prova de que os seres humanos são capazes de fazer magia. Carl Sagan foi um astrônomo, escritor e grande divulgador científico conhecido por popularizar a ciência, e com essa pequena frase, ele enfatizou a capacidade transformadora dos livros e da escrita. Para Sagan, os livros são mágicos porque eles têm a capacidade de preservar, transmitir e expandir o conhecimento e as ideias ao longo do tempo e do espaço. Um livro pode transportar o leitor para outros mundos, compartilhar a experiência e sabedoria de pessoas que viveram em outras épocas e provocar mudanças profundas na compreensão do pensamento e da realidade. Essa magia não é sobrenatural, mas sim uma forma de comunicação e conexão humana que transcende as limitações físicas e temporais. Ao criar e ler livros, os seres humanos se envolvem em um processo que realmente parece ser mágico, porque ele nos permite acessar o passado, imaginar o futuro e entender o presente de diversas formas, inclusive em grande profundidade. E você deve estar se perguntando até agora, o que isso tudo tem a ver com o candomblé? Eu sou o Ogan Leandro e este é o podcast Jack Aló, onde hoje vamos juntos fazer uma reflexão que nos ajudará a entender o que é a magia do candomblé. Mas, antes de embarcarmos nesta jornada, eu preciso te alertar. Desta vez, para entender o assunto em profundidade, nós teremos que pensar fora da caixa. Se você está chegando agora, eu te convido a se inscrever no canal e ativar também o sininho para que você possa receber notificações do material quando ele é postado. Recomendo também que você siga as minhas outras redes sociais, onde eu publico material diariamente e também interajo com algumas pessoas. Para entender esse assunto em profundidade, tanto eu quanto você precisamos nos despir de algumas das nossas vaidades pessoais. Eu vou falar de alguns conceitos que muito provavelmente você já conhece, e eu espero que você os absorva com a mesma honestidade que eu pretendo usar. Para começar essa conversa, nós precisamos nos perguntar: o que é magia? De uma maneira bem simples, eu não diria nada diferente do que eu costumo explicar nos vídeos anteriores, tanto aqui no podcast, como nos vídeos curtos nas outras plataformas onde eu costumo publicar diariamente. Magia nada mais é do que formas conscientes de alterar a realidade, porém, partindo deste princípio, nós podemos ir muito mais além. Magia também pode ser entendida como formas de usar a imaginação e a criatividade para transformar percepções e experiências. Ela também pode ser entendida como formas de mudar a maneira como entendemos o mundo ao nosso redor. Nesse sentido, podemos concluir que a magia não precisa ser necessariamente sobrenatural. Ela pode compreender a capacidade de ver novas possibilidades e criar mudanças na nossa realidade mental e emocional. E se pensarmos sob este prisma, perceberemos que não existe só um tipo de magia. No entanto, para praticar ou fazer magia, é necessário ligar todas essas palavras-chave: imaginação, criatividade, transformação, percepção, experiências, sobrenatural, mudança, campo mental e emocional. Mas essa ligação só dará certo e fará sentido se ela se der a um elemento de grande importância: o conhecimento. Portanto, precisamos definir que, para se fazer magia, é necessário ter conhecimento. Mas qual conhecimento é necessário para se fazer magia? É preciso buscar um conhecimento específico? Eu diria que não, e o próprio Carl Sagan nos deu uma pista sobre isso na frase que eu usei inicialmente neste episódio do podcast. Todos os dias nós fazemos algum tipo de magia, porém,
A nossa percepção não nos deixa enxergar o que fazemos e, menos ainda, não nos deixa enxergar o que os outros fazem como algo excepcional. Então, para mudarmos um pouco a nossa percepção sobre o assunto, vamos definir que, para algo ser considerado como magia, é necessário conter vontade, ação, alteração da realidade e consequência. 4 elementos. Para entender e enxergar a magia, nós precisamos seguir uma linha de raciocínio coerente. Assim, nós vamos fazer a seguinte observação. No nosso conceito de magia, a ação será vista como um gesto concreto que alguém realiza motivado pela sua vontade. É o que transforma a intenção em algo palpável. Quando falamos de magia como uma alteração na realidade, estamos nos referindo ao impacto que essa ação tem no ambiente ou nas pessoas ao redor. Toda ação gera uma consequência que pode ser imediata ou a longo prazo. Então, como queremos entender e enxergar a magia no nosso cotidiano, nós vamos ter que entender que vontade é o desejo consciente de fazer alguma coisa que altere a realidade. Ação é o passo seguinte, ou seja, a concretização dessa vontade em um gesto ou palavra. Sendo assim, vamos observar o ato de dar um bom dia consciente e humanizado para uma pessoa que muitas vezes se sente invisível em algum grupo. Esse simples ato pode mudar a realidade dessa pessoa e fazer com que ela passe a se sentir mais valorizada e reconhecida. Desse modo, a consequência dessa magia cotidiana pode ser vista tanto na mudança de comportamento dessa pessoa ao longo do dia, quanto no sentimento de satisfação que retorna para a pessoa que deu esse primeiro passo. Pelo nosso viés de observação, magia não é somente algo sobrenatural, mas uma força invisível que todos nós podemos exercer no nosso cotidiano, transformando pequenas ações em mudanças reais. É um lembrete de que o essencial, assim como diria Antoine de Saint-Exupéry, é invisível aos olhos, mas está presente em cada gesto consciente que altera a realidade ao nosso redor. Agora, se nós realmente queremos entender o que a magia do candomblé faz, então, primeiramente, nós precisaremos refletir com objetividade na profundidade de todos esses conceitos que eu trago no episódio de hoje. E para ajudar um pouco mais, eu vou dizer para você que eu, por exemplo, gosto muito de uma frase que costumeiramente é atribuída a Albert Einstein. Existem 2 maneiras de se viver uma vida: acreditando que não existem milagres ou acreditando que todas as coisas são um milagre. Se nós pararmos para fazer um entendimento profundo dessa frase, então nós vamos perceber que ela também é uma sabedoria que se aplica à magia. Porém, como eu já disse anteriormente, algumas pessoas estão muito mais focadas em alguns outros conceitos mais maravilhosos e fantásticos do que a magia. Mas, sem uma base sólida nessa jornada da espiritualidade, o caminho pode ser muito tortuoso, muito sofrido, muito cheio de espinhos e levar a uma frustração no final. Por isso, nos próximos episódios nós vamos nos aprofundar um pouco mais nesses conceitos para que assim nós possamos juntos entender um pouco melhor o que é a magia do candomblé. E este foi o nosso episódio de hoje do podcast Jack Aló, onde juntos fizemos uma grande reflexão sobre o que é a magia do candomblé. Este foi um ótimo ponto de partida para que possamos desenvolver um pouco mais esse assunto. E se você está chegando agora, eu te convido a se inscrever no canal e ativar também o sininho para que você possa receber notificações do material quando ele é postado. Também te recomendo a seguir as minhas outras redes sociais, onde eu publico material diariamente e também interajo um pouco mais com as pessoas. Um forte abraço. Jack Aló.